Olá, meus amores e amoras. Tudo bem? Prontos para mais uma lição, um capítulo do nosso livrinho de Bíblia? Vamos lá. Nós temos visto nos capítulos anteriores, nós vimos no capítulo 5 sobre a questão de fé, nós vimos no capítulo passado sobre a questão do dinheiro, né, a questão de ter ou possuir, e hoje vamos falar sobre liberdade. Que liberdade, professor? Estamos confinados aqui em casa por causa do coronavírus. Que liberdade? Você está ficando doido? É, liberdade. Agora nós vamos falar sobre liberdade. Isso aí. E nós vamos falar sobre se por um acaso nós realmente temos liberdade ou se por um acaso, na verdade, todo mundo é escravo de tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês, já de começo, que eu ouvi muito isso na minha infância, na minha adolescência, principalmente no meio cristão que eu vivia. Virava e mexia, escutava muitas pessoas falando que elas não eram crentes, que elas não eram cristãs, não eram salvas, porque crente não tem liberdade. Porque crente vive preso e não pode fazer nada, e não pode ter nada, porque tudo é errado, tudo é pecado e não pode curtir a vida. Então, para que eu vou querer ter uma vida que na verdade não tem liberdade? E mal sabiam eles que, na verdade, quem não tem liberdade alguma na própria vida são eles. E que o cristão tem liberdade de fazer, na verdade, o que ele quiser da vida dele. O que ele bem entender. Agora, não é porque ele pode fazer o que ele quiser, que significa que ele deveria fazer o que ele quiser. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de liberdade. E existe uma coisa que nós devemos prestar bastante atenção, é que nós devemos pensar de forma ética, em primeiro lugar, sobre a questão da liberdade. Mas primeiro, meus queridos, deixa eu falar algo para vocês. A liberdade não é algo dado, mas a liberdade é algo que você conquista aos poucos. E se você quer conquistar sua liberdade, seja lá qual ela for, talvez de poder sair com mais frequência para fazer as coisas que você quer, ter as coisas que você quiser. Professor, você não sabe os carrascos que tem aqui em casa, meu pai e minha mãe. Senão eu teria de morar aqui com eles uma semana, de tão. Não ter liberdade nem de respirar direito, meu pai não deixa fazer nada. Então, sabe por que talvez seja esse caso? Que você não conquistou a liberdade que você quer. Que seu pai também não vai dar pra você de mão beijada. Até porque eles sabem que se eles derem pra você de mão beijada, vocês não vão aproveitar e vão gastar ela de forma errada, assim, ó. Então, se você quer liberdade de verdade, você tem que conquistar. Só que para conquistar a liberdade, você tem que ter muita sabedoria, você tem que ter muito discernimento, muita disciplina, muita prudência e muita responsabilidade. Sabe por quê? Da mesma forma que nós podemos ganhar liberdade, não podemos perdê-la. E um grande exemplo de pessoas que perderam a sua liberdade porque não souberam aproveitar, não usaram com sabedoria, discernimento, disciplina, prudência e responsabilidade, são pessoas que estão presas na cadeia hoje. Elas tinham liberdade de ir e vir, fazer o que bem entenderem e ir aonde elas quisessem. Mas porque elas não souberam aproveitar da liberdade delas, elas perderam. E por causa disso, elas têm que ficar 5, 10, 15, 20, 30, sei lá, a vida deles preso. Por quê? Porque eles perderam, não souberam aproveitar a liberdade deles. E eu sei que a maioria de vocês tem bastante liberdade do pai de vocês e tudo mais. E posso falar para vocês, até ser ousado de falar, que tem alguns de vocês que têm liberdade até demais. Até mais do que deveriam. E aí vem um grande problema. Excesso de liberdade chama-se libertinagem. Sabe o que está acontecendo no mundo aí fora? Por causa de esse negócio de protesto, seja lá por qual motivo que for, eu não estou aqui para advogar ou para criticar, seja lá o motivo deles, mas sabe por que está desse jeito? Porque eles têm abusado da liberdade deles. E isso já virou libertinagem. As pessoas acham que agora elas podem fazer o que elas quiserem em nome de seja lá o que for, e isso apenas é
Liberdade. Não, eu estou tendo liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de ir e vir. Eu não vou ficar preso na quarentena, eu tenho liberdade de ir pra onde eu quiser, eu sou uma pessoa livre. Eu não vou medir minhas palavras nas redes sociais porque eu tenho liberdade de expressão, posso falar o que eu quiser. Se você não gostar, você que me bloqueia e tudo mais. Tá vendo? Excesso de liberdade chama-se libertinagem. E na verdade, se você tá buscando, se você quer uma liberdade de verdade, você precisa de ter equilíbrio. Saber até que ponto eu devo ir com a minha liberdade. Até onde eu posso ir. E tem aquela famosa frase, a sua liberdade termina quando começa do próximo. E se você passa a liberdade do próximo, você já cai em libertinagem. Algo muito perigoso. E eu vou falar uma coisa para vocês. E agora eu posso falar por experiência pessoal. A liberdade te abre portas, muitas vezes, que você jamais imaginaria que aconteceria. Essa liberdade é algo que pode ser conquistado aos poucos. Eu vi na minha própria vida isso. Quando eu tinha a idade de vocês, seus 13, 14 anos, alguns de vocês até 15 anos, eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe, presente pro meu pai, e falei que eu tinha um sonho de estudar em Bob Jones University. Estudar nos Estados Unidos. Quando eu falei isso a primeira vez, meu pai, resumindo a palavra, meu pai falou, nem a pau Juvenal que você vai estudar no exterior. E a questão é, meu pai não falou isso porque ele era ruim ou porque ele não, ou ele não gostou da ideia e tudo mais. É porque eu não tinha conquistado a liberdade a ponto do meu pai e minha mãe confiarem os recursos deles, o tempo deles e tudo mais, para mandar um filho para fazer uma faculdade num lugar que, na verdade, eles nunca tinham ido na vida deles. Na verdade, não sabia nem a língua direito. Mas alguns anos se passaram. E quando eu tinha meus 18 para 19 anos, me veio a oportunidade, talvez, poder estudar na tal de Bob Jones University. Eu tive que falar com meu pai de novo. Mas você era maior de idade, por que você teve que falar com meu pai e com minha mãe? Bem, naquela época eu não tinha condição nem de pagar o pão de cada dia. Imagina uma faculdade. E mesmo assim que eu ganhei bolsa. E meu pai e minha mãe nem precisaram questionar se por acaso eu poderia ir ou não. Sabe por quê? Porque durante todo esse tempo eu tive que construir uma liberdade com meu pai e com minha mãe, a ponto deles permitirem eu conquistar realizar meus sonhos. E por mais que eu jamais talvez imaginaria estudar no exterior, fazer uma faculdade lá fora, eu fiz porque eu soube aproveitar das minhas liberdades. Mas, meus queridos, por causa dessa mesma liberdade, eu quase perdi isso. Eu comecei a curtir a liberdade de não ter meus pais por perto, de morar no exterior, de poder curtir a vida, o sonho americano. Claro que eu não ganhei dinheiro lá porque eu estava lá para estudar, mas mesmo assim eu não aproveitei as liberdades que eu tinha de estudar, de melhorar, de crescer. Eu quase fui expulso da faculdade por causa de problemas acadêmicos, não por causa de comportamento. E graças a Deus esse problema eu nunca tive, mas por causa de nota. Por quê? Eu não soube aproveitar a minha liberdade. E se não fosse pela misericórdia e graça de Deus, eu poderia falar para vocês, e hoje provavelmente não estaria aqui dando aula para vocês, porque eu não teria terminado a faculdade. Eu teria voltado para o Brasil, em vez de com um diploma, com uma vergonha, junto com a minha mala. Mas tá vendo, ó? Por 12 vezes eu tive a oportunidade de usar minha liberdade para fazer o bem, fazer o certo. E por uma vez, eu aproveitei. Da outra, não. E as consequências, na verdade, por causa disso, algumas delas, até hoje eu sofro. Liberdade, ética. Agora, e a cristã? Porque você sabe que como cristão, você tem uma liberdade, que na verdade a maior liberdade pode ter, mas toma cuidado com ela. Sabe por quê? Porque o pecado é o grande adversário da liberdade. Porque o pecado faz com que, na verdade, se você está fazendo certo, que por sinal é o bom uso da liberdade, ele vai falar que você está sendo escravizado por alguma coisa que, na verdade, você não tem liberdade de fazer nada, aí já está tudo errado.
Por causa do pecado, você tem uma mente de que, mas por que que eu não posso ir em balada? Mas por que que eu não posso ir? Mas por que que eu não posso ficar com Deus e o mundo? Nossa, ficar é tão gostoso, é tão legal. Nossa, por que que eu não posso fazer certas coisas? Não, o que que é isso? Tá vendo? Ó, só porque eu sou de igreja, sou cristão, sou de igreja, meu filho, para ser inteira, só sabe fazer essas coisas. Aqui não é liberdade, não. O que é isso? Sabe o que é isso? É o pecado te enganando e fazendo você achar que você não tem uma coisa que, na verdade, você adquiriu a partir do momento que você foi salvo. Sabe por quê, meus queridos? Porque a Bíblia fala que a pessoa depravada, a pessoa viciada, seja lá em qualquer coisa que for, o depravado pode ser moral, pode ser ético, pode ser a coisa que ele vê, na coisa que ele faz, e o viciado também pode ser em qualquer coisa. Pode ser desde viciado a refrigerante até viciado em drogas da mais pesada possível. Essas pessoas acham que são livres porque elas pensam que elas fazem o que elas querem. Mas, na verdade, elas são servas e são escravas daquele vício. Eu tenho um vizinho aqui do meu lado, na verdade, no andar de cima, que todo santo dia, pelo menos isso, porque nessa quarentena eu tenho visto mais, pelo menos de 10 a 15 vezes por dia, ele vai lá na sacada, ele vem na sacada da casa dele para fumar. E é tão interessante, que quando você olha para ele, né, porque infelizmente o cheiro vem aqui em casa, é inevitável você não perceber isso. Quando você olha pra ele tá no celular dele de boa, tá lá tranquilo assistindo alguma coisa, como se fosse, não, tô curtindo a minha liberdade. Mas na verdade mal sabe ele que ele tá preso, ó, num vício. No caso dele, o cigarro. Tem pessoas que por causa dessa pandemia não conseguem ficar um dia sequer sem assistir alguma coisa no Netflix, alguma coisa na televisão. Já todos os seriados que a Netflix já inventou na Terra, já tá em dia. Até não. Esse que eu chamo de liberdade. Poder passar maratonas e maratonas, madrugadas afora, assistindo um seriado sem nenhum problema. Isso que é liberdade. Você tá viciado. Você tá escravo por uma coisa que... você tá falando que é errado assistir Netflix? De maneira nenhuma. Eu aqui em casa e minha esposa assistimos Netflix de vez em quando. Mas você nem percebeu que ficou um vício, na verdade você nem consegue mais parar de assistir Netflix esse tanto, porque você já ficou viciado. No final das contas, meus queridos, o pecado escraviza o homem. E de diversas formas. E no final do dia, por causa do pecado, Satanás faz com que essa coisa que você faz, que acha que é normal e tudo mais, na verdade, é o que está roubando a sua liberdade. Quantas famílias são destruídas, sendo destruídas por causa disso? Por causa que pessoas não sabem, na verdade, pessoas não usam a sabedoria, não usam a liberdade com sabedoria, na verdade. São escravizadas. Seja lá por que for. Tudo isso por quê? Não soube usar a liberdade de forma correta. E como eu falei para vocês, sim, eu sou cristão, sim, eu sou um professor, sim, eu sou líder de um monte de coisa na minha igreja e tudo mais. E você me perguntar, professor, você pode fazer tal coisa? Lógico que eu posso. Professor, você pode ir numa balada? Oxi, posso ir, deve ser perigoso, dependendo do lugar que eu for, é perigoso até conseguir desconto e conseguir até entrar de graça, dependendo do lugar que for. Professor, você pode beber? Posso. Eu posso ir no supermercado, encher meu carrinho de quantas bebidas eu quiser e só apresentar minha CNH e passa tranquilamente, nenhum problema. Professor, eu posso fazer, você pode assistir o coach programa? Eu posso assistir o que eu quiser, né? Minha televisão é liberada a quase todos os canais e nenhum deles tem restrição para mim. Eu posso fazer o que eu bem entender. Eu posso sair de casa e ir para onde eu quiser, porque eu tenho essa liberdade. Mas não quer dizer, porque eu tenho essa liberdade, que eu devo utilizar toda ela para tudo na vida. Muito pelo contrário. Eu tenho que saber muito bem utilizar minha liberdade. Até porque uma das maiores áreas que Satanás vai atingir a minha vida e a sua vida nessa questão de liberdade. Porque ela consegue escravizar o homem de forma mais rápida e mais fácil do que até mesmo nós podemos imaginar ou pensar. Quando nós menos percebemos, nós já estamos escravos de uma coisa, achando que nós estamos, na verdade,
utilizando a nossa liberdade. E aí me vem a pergunta: o que será que você aí está escravizado, está preso e chama isso de liberdade? Será que é o fato de você poder jogar qualquer tipo de jogo de videogame porque seu pai e sua mãe não dá restrição e você falando, tá vendo? É isso que chama de liberdade. Será que são as coisas que você assiste na televisão? Será que são os conteúdos e as coisas que você faz no seu celular? E aí? No final das contas, você está exigindo sua liberdade? Ou você já é escravo do pecado faz tanto tempo que você acha que está livre, sendo que tem uma corrente nas suas mãos e nos seus pés, e até mesmo no seu pescoço? Você chama isso de liberdade. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender sobre a mídia. Por que não? Professor, você acha errado usar mídia? Claro que não, estou usando ela agora para me comunicar com vocês. Professor, você acha mídia? Não, eu tenho bastante meio de comunicação. Mídias. Seja pelo computador, seja pelo celular, seja pela televisão. Não há nada de errado quanto à mídia. Mas é a forma com a liberdade. Em relação com a liberdade. A forma como nós usamos a mídia. Pode ser um grande instrumento de Satanás para nos levar a pecar cada vez mais. Ou não. Mas isso fica para a próxima aula. Por agora, me despeço de vocês com um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.